Olá, graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o Fredson Ferraz, estamos aqui com mais um podcast Na Palavra. A paz esteja com todos. Boa noite, meu nome é Vanessa. A Vanessa já começou a rir porque o convidado de hoje, ele é... Não é engraçado. O convidado de hoje, ele é uma bênção na nossa vida. É. Mas antes de falar quem ele é, claro, pedir para você que nos segue nas redes sociais, comenta, curte, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas e possam ver o poder transformador de Jesus. Sim. Temos no Spotify, no Instagram, no Facebook, nos siga em todas as redes sociais e espalhe para que mais pessoas possam ser edificadas. Verdade, porque os testemunhos estão sendo uma bênção. Amém. Conosco hoje aqui na técnica do programa está uma mulher comandando a nave, Ana Nobre. Deus te abençoe, Ana. Amém. Deus abençoe. Bem. Vamos lá dar andamento aqui na apresentação do nosso convidado. Teve coisa que eu cortei aqui. Ele vai falar da boca dele que eu não vou dar essa má notícia. E vocês vão entender por quê. O convidado de hoje, ele é... o cara colocou aqui até do ano que ele nasceu. Ele não tá nem escondendo idade, não. Ele ficou bonito. Tem 52 anos, nasceu em 1970, no ano do Tri. Ele é casado com a Márcia Zanelato. Ele é pai de duas meninas, a Gabriela e a Júlia. Olha aí, segura, hein? Ele é mato-grossense, descendente de índio. Hoje ele é evangelista, mas nem sempre foi assim. E para contar o seu testemunho de vida, a obra que Jesus fez na vida dele, está aqui conosco Odailton César, mais conhecido como Jack Chan. Jack Chan. Seja bem-vindo, meu irmão. Ai, seja bem-vinda, Marcinha. Então, Márcia tá ali. O Márcia só tá observando. Esse relacionamento com Cristo é algo espetacular. Eu já era feliz. Com Cristo, tornei mais feliz ainda, Amém, né? Glória a Deus. Não faço stand-up, mas... Deveria. Então, deveria. Algumas uma pessoas... fã já tem. Já tem uma seguidora, né? Já. Te agradecer, Jack, por ter aceitado o convite, tá, irmão? Obrigado, viu? Foi uma luta para chegar aqui, mas chegamos. Foi uma luta, o homem foi parar lá em Itacoaquecetuba, mas chegou. Senão o GPS, bem, vira à esquerda, vira à direita, vira à esquerda, esquerda, foi para a esquerda, não. Começou. E ainda bem que ele não estava sozinho, porque ele ia se perder. Está aqui com ele, a Márcia Zanelato, que é a esposa dele. Obrigado, Marcinha, por você ter vindo. Deus te abençoe. Obrigado por ter liberado o Jack para estar aqui conosco. Por ter ajudado ele a chegar aqui hoje. Copiloto. Jack, vamos lá, irmão. Conta pra gente quem era você antes de conhecer Jesus. O que te levou a ser quem você era, a sua experiência que você teve. Fica à vontade, a palavra está contigo. Na verdade, como se disse, eu nasci no ano do Tri, em 1970, né? E nasci numa cidadezinha do Mato Grosso muito pequena, hoje tem aproximadamente uns 15 mil habitantes, bem pequena. E eu tinha um sonho de sair de lá, né, meu? Sempre fui aventureiro, sempre quis sair, sempre imaginava saindo dali. Mas assim, curti o mundão. Queria sair dali... Vivia na noite, era algo que quem mora no interior... Mas você almejava a capital ou você almejava São Paulo igual todo negativo, mundo? Assim, eu queria sair para outra cidade, mas vir para São Paulo foi mais assim um agir de Deus, porque meu pai todo ano ele falava, a gente vai para São Paulo, todo ano, eu já estava desacreditado que a gente vinha para São Paulo. E teve um ano que ele falou que a gente vinha para São Paulo e a gente veio para São Paulo. Só que imagina só, você, numa cidadezinha pequena, de 10 mil habitantes, chega numa cidade de 10 milhões de habitantes... É um parque de diversão. Eu olhei assim e falei, mano, um índio numa cidade grande, mano. Só que depois de... Interessante que o agir de Deus foi tão extraordinário que depois de 3 meses que eu vim... Primeira vez que eu vim, imagina só, depois de 3 meses eu estava morando em São Paulo. Aí já era loucura mesmo, né? Eu lembro que meu primeiro emprego foi ali no Brás, onde vende batata, cebola, e eu ficava olhando para os prédios, me beliscando para ver, isso é real mesmo, cara? Eu tô aqui mesmo em São Paulo? E nesse processo, a minha tia, ela era evangélica, só que ela era
A igreja dela era uma doutrina muito rígida. E ela não falava de Jesus para mim, ela pregava a doutrina, né? Eu tinha o cabelo um pouco grande, e ela falou, não, se você for para uma igreja, você vai ter que cortar o cabelo, você não vai poder jogar bola, você não vai poder... Eu falei, eu quero saber dessa igreja nada. Que doideira. Não, é Cristo, mas eu tenho Cristo. Só que assim, houve um processo que eu acabei vindo morar na Vila São Francisco, né? Que é próximo lá. Né? A minha tia, esse ano, ela partiu para o Senhor com 87 anos, serva de Deus, uma mulher que teve a graça, né, de falar de Jesus de uma forma tão simples, né, que uma falava das regras, né? Não, porque você não vai poder. Eu falei, não pode jogar bola, que é pecado. A televisão é pecado, o cabelo é pecado. Eu falei, meu Deus do céu, que mundo é esse? Já estou condenado. Estou condenado, estou ferrado. Misericórdia. Aí houve foi um reboliço, como diz o Penteca, né? Foi um reboliço, e eu acabei saindo da casa dela e fui morar na casa da minha tia, ali na Vila São Francisco, né? E a minha tia, com toda a graça, começou a me mostrar o Jesus, não é aquele Jesus que quer punir, aquele punitivo, aquele Deus que espera você fazer alguma coisa para ele chegar e te castigar. Eu falei, oxe, peraí, tem alguma coisa errada aí. Esse Deus é diferente. Esse Deus é diferente. Eu falei, mas como pode isso? E ela começou, não, filho, vem cá, o Jesus assim, Jesus tal. E aquilo começou, né? A palavra é extraordinária, né, meu? A palavra, a pessoa começa a ouvir e escutar a palavra, não tem como. Ela é atingida, ela é alcançada, a vida realmente muda. Quando Jesus comparou com uma semente, não foi à toa, né? Exatamente. É uma semente extraordinária que germina e dá frutos. E graças a Deus a minha tia pôde contemplar, né, a obra completa, casado com minhas filhas, com minha família, fazendo a obra, mas esse processo não foi fácil. Imagina só, saí de um lugar que eu vivia na noite com meu primo e a gente bebia muito, né? Eu bebia numa situação que a bebida nunca fez efeito em mim. Então, os caras caíam e eu ficava tranquilo. Então, geralmente a pessoa quer beber para ficar meio, né? Meio alegre. Meio alegre e tal, né? E eu bebia, a bebida não fazia muito efeito. Quando eu vim para minha tia, começou o processo. Ela começou e vamos na igreja, filho. Eu falei, não, tia, esse negócio não é para mim, não. Esses irmãos aí gritando, Deus não é surdo, não. Fica gritando lá, esse desespero. Ela falou, vamos embora. Aí começou a ter assalto próximo onde a gente residia. Eu falei, não, tia, eu vou com a senhora na igreja. Vai que... louco para pegar um cara. Louco para cruzar um bandido. Então, na fúria, como diz o meu sobrinho, estava virado na fúria do macaco louco, né? Eu acabei indo com a minha tia na igreja. Sentei lá, eu lembro que eu estava com a camisa, estava frio. Essas camisas xadrez de flanela que parece da série Smallville lá, no Superman. Né? Aquela coisa toda. Eu sei que eu entrei na igreja, sentei. Eu falei, não, tia, não vou levar a senhora, vou sentar, né? Falta de respeito, olha o proceder aí. Gíria, né? Falava pra caramba, né? Tanto é que um dos meus amigos que participou desse discipulado da minha vida, o Covid o levou, né? O irmão Silas Ludovico foi um dos que participou desse processo todo de discipulado na minha vida e falava muito palavrão e eu ficava com a vergonha, rapaz. Eu andava com ele e pá, ele... Você percebeu o que você falou? E eu falei, sério? Não diga, rapaz. De novo. E começou esse processo. E nesse dia que eu fui com a minha tia, naquele dia o Espírito Santo ele me visitou de uma forma tão extraordinária que eu achei que eu estava doente, né? Que geralmente quando você fica com febre, você esquenta, né? Eu comecei a esquentar e abri a blusa e falei, tia, acho que eu tô doente. Acho que eu peguei um resfriado. Tô quente pra caramba. Aí a irmã de trás começou a falar em outras línguas. Eu falei, agora lascou.
E ela começou a gritar e eu, meu Deus, que é isso? Até você entender o processo, né? E a minha tia, é de Deus, meu filho, Deus te visitou. Eu falei, mas como que Deus me visita me tacando febre? Meu, como pode esse negócio, tia? Não, filho, depois... E foi. E meu primo já me deu um monte de roupa social, de terno, né? E eu falei, meu, pra que eu quero isso? Eu não vou na igreja, cara. Não vou, meu, pra que eu quero? Eu não vou parar de beber. Eu não vou parar de ir pras festas, né? Não... Aí também, meu, último, eu lembro que trabalhava no Brás, tinha um casamento de um amigo nosso, que era na nossa cidade, eu lembro até o nome da cidade, Cafelândia, no interior de São Paulo. Aquilo ali foi a desforra. Foi a última vez que, assim, eu não bebia socialmente, nem moderadamente, eu bebia excessivamente. Bebia pra beber Bebi mesmo. mesmo. Eu falei, vou beber pra ficar... Eu quero beber pra... Pra ficar ruim, pra ficar Só que, bom, toma suco. Toma um remédio, toma um suco de uva. E nesse casamento, filho, foi a gota d'água, cara. Parece que o inimigo falou assim, você vai, mas eu Vou te envergonhar. Vou te envergonhar. Pela última vez. Pela última vez. Rapaz, e assim, quando você bebe, você quer mostrar que não bebeu. E eu chegava na casa... Esse dia eu cheguei na casa da minha tia, falei, caramba, eu vou fazer xixi aqui na garagem, porque eu vou direto pro meu quarto e ninguém me vê. Eu tô lá, meu primo chega, e aí? Beleza? Só que, meu, não adianta, a bebida já tá no efeito. Fui pro banheiro, esbarrei na mesa. Aí fui deitar. A minha tia falou assim, mãe, mais um seca-garrafa, né? Que tinha um primo que bebia pra caramba. Ela falou, mãe, a Rosana, né, minha prima, mais um seca-garrafa, né, mãe? A minha tia, ela entrou com autoridade naquele quarto, naquela noite. Colocou as mãos na minha cabeça e orou. E profetizou na minha vida ali. E daquele dia em diante começou o processo, né? Tinha vezes que eu tava com sede, rapaz, querendo tomar uma cerveja. Mas assim, não era uma questão de tomar uma long neck do ano, era o balde. E minha tia tacava suco de limão. Passei um tempão sem tomar suco de limonada, que não aguentava mais limonada. Tia, ela limonada. Ali começou. Comecei a frequentar o Brasil para Cristo, né? Pastor Aquiles, até hoje lá. E... Ele é de Arthur Alvim. Não, ele é da igreja da Vila Ré. Vila Ré. Ele é presidente do Masbrac, né? A liderança dos homens do Brasil para Cristo. E eu lembro, essas coisas, elas marcam muito e não fica marcada nas nossas na memória, o dia que o presbítero Otávio, ele ministrou uma palavra e eu queria ir na frente e levantar a mão e não conseguia. Sabe quando você sente que alguma coisa te amarrou no banco? E tinha o Marcos Nascimento, que era um grande amigo do pastor Isaías, né? Não deu para ele ir nesse aniversário dele. Ele estava do meu lado e falou, rapaz, eu queria tanto lá, mas não estou conseguindo. Quando eu abri os olhos, o presbítero Otávio já estava reclamando na minha cabeça, orando. Eu falei, rapaz, sério mesmo que eu fiz isso? Vem a dúvida, né? Pô, mas é tão prazeroso aquela vida de noite, de bailes, de carnaval, disso e daquilo. E eu falei, caramba, sério mesmo que eu vou abandonar isso? Aí a conversão foi tão poderosa que eu ia na terça-feira de terno e gravata. Tava crente mesmo. Rapaz, a oração tem poder. Eu falei, meu, não quero nem saber. Deu uma louca em mim. Eu fui de terno e gravata, terça-feira, na igreja de terno e gravata. Aí a mulher falou pra mim, fala pro seu sobrinho que não precisa vir na terça-feira de terno e gravata. Ela deixa ele, é o momento dele. Terça-feira lá, culto de oração, o cara tá gravata, terno e gravata, e lá...
A minha tia, ela tinha um dom da visão. Ela via as coisas. Eu acordava a vizinhança inteira orando, gente. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. A vizinha uma vez falou pra minha tia assim, meu, o que acontece na sua casa de madrugada? Tem alguém aí que fica gritando oração e sai demônio, sai aquilo, sai aquilo, sai... E minha tia via. Ela falou que os demônios passavam correndo no corredor. Ela via, como ela tinha esse dom de visão, ela via. Ela via tudo. Ela falou, filho, saiu. Porque a casa da minha tia, antes dela morar lá, era um centro espírita. Então, invocava-se um monte de coisa. Uhum. E o negócio perturbava. Puxava a minha perna. Sério? Sério. Tinha vezes que eu não conseguia dormir. Eu tinha que, até eu entender os processos de repreender, de orar, o bicho pegava na minha perna, não deixava eu dormir. Tinha que ligar a luz. Eu falei, mas que desgrama é essa? Aí, antes de conhecer Jesus, eu tinha medo. Era um cara apavorado, com assombração, porque você cresce no Mato Grosso com toda o folclore, a história de Saci Pererê, de mula sem cabeça. E a gente chega a ver isso mesmo. O negócio é tão tenebroso que essas coisas se materializam pra gente. O diabo usa isso para manter exatamente, as tradições, histórias. Exatamente. A gente via mula sem cabeça, Saci Pererê, o Ventania, essas coisas, a gente via. Principalmente quando a gente ia para pescar, essas coisas, era coisa terrível. Então, eu era apavorado. Vocês não têm noção o que os demônios, eles fazem com os índios. É covardia. Os índios, eles vivem apavorados. Eles vivem apavorados. Porque os demônios que agem nas matas, eles são implacáveis. Ninguém tem que fazer ritual, tem que ter um monte. Tem vezes que eles têm que pintar a cara. É terrível, Fred. O que os demônios fazem com esses pessoal que vive na mata, os índios. E aí você conhece Jesus e fala, opa, peraí. Agora eu tenho autoridade sobre eles. Amém. É sério isso? Eu tenho autoridade sobre os demônios? Aí começa a abrir um novo mundo, filho. Peraí. Eles são escravos. Que eu era escravo. Tinha medo, cara. O Mato Grosso é muito quente, cara. Eu dormia com coberta na cabeça, cara. Por conta do medo. Por causa do medo. E a gente via. Tinha noite que a gente escutava, que lá no Mato Grosso, na nossa a cozinha da minha mãe, era prateleiras, né? Então as panelas eram colocadas, né? O pessoal lavava e ia colocando nas... Tipo, 1h, 2h da manhã, aquilo caía tudo. Derrubava tudo. Eu acredito. Era um barulho de derrubar a coisa. Aí você chegava lá, tava tudo no lugar. Caramba. Eu era um cara que eu era muito maldizente. Eu chamava muito pelo diabo. Falava muito desgraça, tá, tudo. E uma vez eu tentei puxar a porta do quarto da minha mãe e não sei que a porta enganchou e eu gritei o nome do diabo. E veio uma mão assim, ó. Meu Deus. Eu lembro que a mão parecia com um pé de galinha. Caramba. E minha mãe, não, é isso aqui, ó. É o vestido. Eu falei, eu sei o que eu vi. Eu sei o que é a mão, né? Eu sei o que é aquilo. Aí, filho, esse dia pra cá foi mais um pânico. Porque, assim, os demônios, eles fazem isso com as pessoas. Uhum. Você fica em pânico, você fica em desespero, porque você vai, pô, como que eu... Bate um ventinho lá, você já começa já... E outra, tinha muita manifestação lá. Hoje não, tem muitas igrejas, as pessoas oram, as pessoas clamam. Hoje repreende-se, entendeu? Mas naquela época não tinha não tinha igreja, só tinha uma igreja batista. Você imagina a operação do inimigo. E hoje eu entendo que era espírito malignos. A gente vivia com medo, cara. Porque assim, a gente hoje sabe que é o nome de Jesus.
E você lia o credo, crendo aos Pai e tal, Deus poderoso, e o negócio vindo, quebrando tudo. E você tal, benzia de um lado, benzia de outro, e o negócio vindo, quebrando tudo. Você clamava São Pedro, São Paulo. Chamava um monte de gente. Chamava um monte de... Mas que tá pegando e o negócio quebrando. O negócio, era um negócio louco. E ninguém falou assim, vocês precisam nascer de novo, vocês precisam realmente conhecer Jesus. Isso aí vocês vencem com Jesus. Ah, filho, depois que eu conheci Jesus, eu fui a forra, né, meu? Falei, é. Que uma vez um pastor falou assim, assim, nós somos pecadores, somos falhos, mas mesmo sendo falho, nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e nós temos, mesmo sendo falho, nós temos autoridade sobre o diabo. Aleluia, glória a Deus. E é isso que ele pira o cabeção, o diabo. Fala assim, cara pecador, comedor de farofa, quando o demônio falou pro missionário Manuel de Melo. Né? Manuel de Melo comendo lá farofinha com linguiça lá, alguém bateu na porta dele e falou, tem um cara endemoniado ali. Ele foi lá, sai em nome de Jesus. Vou sair nada, seu comedor de linguiça com farofa. Ele com farofa ou sem farofa, você vai sair. E a pessoa foi liberta. Esse foi o processo, da minha conversão. E é tão maravilhoso essa questão da mente, né? Quando você abre o seu entendimento, que você entende que você pode se aproximar de Deus e Deus pode se aproximar de você, é algo extraordinário. Que você fala, como um ser tão poderoso, tão santo. Você começa a ler a palavra... Gênesis, quando o povo sai do Egito, como que eram os rituais, o processo que Deus exigia para que a pessoa fosse purificada. Aí Jesus vem, se torna o Cordeiro vivo, se entrega por nós, morreu naquela cruz, e hoje a gente não precisa fazer nenhum sacrifício no sentido de um animal. O véu rasgou. O véu se rasgou, e Jesus nos deu essa graça de andarmos com Ele. Igual está escrito em Hebreus, né? Chegar com confiança ao trono da graça. E assim, é uma recíproca. Não tem como você não chegar a Deus e Ele não te responder. Não tem como se aproximar de Deus e Ele não fazer essa... É recíproco. Deus só quer isso, né, Jack? Só quer que você... Ele quer isso. Passo, né? E tanto é para você ter noção que quando eu mudei, que eu parei das drogas, né? Que a bebida é uma droga, né? Porque assim, a questão é que eu bebia excessivamente. Sem controle nenhum. Aí eu me converti, fiquei um tempo morando na Vila São Francisco. Aí eu comecei a visitar meus primos. Só que eu voltei pro meu corpo normal. Eu era inchado. Cheguei a primeira vez que eu cheguei lá, o cara olhou pra mim aqui. Você tá com AIDS? Tá doendo. Porque era a época que alguém pareceu magro, tava com AIDS. Você tá com AIDS? Eu falei, que desgraça é essa, rapaz? Que coisa terrível é essa? Eu falei, não, cara, eu parei de beber. Ah, não brinca, você tá louco, cara. Porque isso é loucura. Quando você sai do meio desse meio, as pessoas acham que você pirou. Mas como assim? Você vai entrar para a lei dos crentes? Você vai andar com aquela rapadura debaixo do braço? Eu vou e vou comer. O pessoal chama isso aqui de rapadura, né? Olha, você vai andar com aquela rapadura debaixo do braço? Vou. E vou me alimentar daquela rapadura. Fizeram lavagem cerebral? Não. Aí, quando eu voltei no Mato Grosso, que assim, a família da minha mãe, a família César, a Márcia sabe, é conhecido como eles bebem excessivamente. Não existe um controle. Não é beber uma tacinha de vinho, uma coisa. Eles bebem excessivamente. Quando eu cheguei lá, eu falei, opa, não bebo. A pessoa olhou pra mim assim, filho de bike não bebe. Neto de Arquias que não bebe. Não é Xavier, não é César. Falei, pois é, esse vai ser o primeiro. Sou o primeiro de muitos. E
Aí começou esse processo todo de transformação, de mudança de hábito. Aí você começa a falar diferente, né? Nós, mano, ainda falo, né, mano? Por quê? Vai Corinthians, né? Era isso que tava na descrição que eu falei que eu não ia falar. Era isso. Vai, Corinthians! E meus irmãos são todos flamenguistas. Imagina quando eu tô passando. O Flamengo ganhou do Corinthians. Até hoje tá sendo usado. A família inteira lá é flamenguista. Imagina. O grupo da família tava assim, ó. Aí pra se defender, não tem problema não. Tem problema não. Não. Você é o traidor. Imagina só. Eu era flamenguista. Morava lá, que lá só passa jogo do time do Rio. Antigamente era só do Rio, né? Hoje Flamengo e Vasco era o que Flamengo, Vasco, Botafogo. Era o cara do Rio. Fluminense. Aí eu venho pra São Paulo, vou morar aonde? Jardim dos Oliveira. E na minha rua, cara, apareceu uma Rua da África. Só tinha os mano, né, mano? O cara era corintiano e Disco Music. Eu falei, cara, e os caras ficavam, pô. Eu falei, mas esse negócio é contagiante. Daqui a pouco você tava lá, eu sou corintiano, sou. Até hoje. Eu falei, Jesus, esse negócio pega. Você vê que Jesus não libertou ainda 100%. Mas O pastor Isaías vira e mexe, ele manda nós, mano. Mas o pastor Isaías, eu acho que ele é São Paulino. Né? Ninguém sabe o que ele é, rapaz. Aquele é segredo. Aquele é habilidade pra mostrar, amém e tal. Mas já deu a entender que ele é corintiano. Pode ser, meus irmãos. E essa nova vida... E aí, conta uma coisa pra nós. Você foi lá pro Mato Grosso, certo? Você voltou lá. E aí, recaída, não teve? No início, sim. No início, teve algumas recaídas. Mas depois, foi foco, né? Você voltou a dar uns goles, mas não foi de vez. Não foi, não. Conseguiu sair. Mas o processo foi no início. Foi muito difícil. Foi muito difícil porque eu bebia muito, né, cara? Então, mas sabe por que é difícil, cara? Porque, veja bem. O diabo, ele sabe que na sua velha dieta, qual era o seu prato preferido. E ele vai te tentar ali. Por isso que é muito seguro. Você contou, recaída. Os caras que vieram aqui falar que era viciado em droga, recaída. Porque, ele sabe do que você gostava. O presbítero João Salles, que ele é o líder do grupo de oração da igreja, ele falou assim, a tentação, ela não vem em série. É a mesma tentação para todo mundo. Não é igual, Não é igual. Ela é sob medida para cada ser humano. Então, cada ser humano tem ali aquilo que vai mexer. Né? E você hoje, se você for no restaurante, posso tomar um vinho, essas coisas assim, sem problema. Uma coisa que vai me escandalizar, ou não, hoje não. Foi liberto mesmo. Da forma que a gente era, hoje é maravilhoso. E hoje Deus, ele te dá essa capacidade de você decidir. E se você falar, vou fazer isso, Deus vai tratar o seu coração. Se de repente a gente voltar para algum caminho, Deus ele vai upar. Puxa, ele trata, ele cuida, ele zela. E como eu falei no início, mostrar um Deus que ele queria pegar você no seu erro. Tipo, aquelas coisinhas de criança, ou de ser humano mesmo. Falei pra você. Não falei? Falei que ia dar errado. Pô, mas por que você foi? Jogar na cara, né? Seu erro, né? Não, mas por que você fez isso? Você tá fazendo isso? Deus não faz isso, cara. Deus, ele não faz isso. Muitas vezes Deus, ele espera que nós erramos. Porque é através dos nossos erros que nós somos aperfeiçoados. E exatamente nessa nossa fragilidade que nos dá a capacidade de um depender de um outro. Sim. Deus não deu para uma capacidade que ele não dependa. Nós somos seres que precisamos um dos outros. E Deus, ele fez exatamente isso para que a gente pudesse um depender do outro. Você entendeu? Para que a gente pudesse viver numa comunidade.
E apesar que hoje as coisas estão muito difíceis, principalmente depois da pandemia, houve muitas pessoas que se afastaram. Se afastaram de Deus, né, meu? Ainda se acomodaram no culto online, né? Sim. Aquela ferramenta, sim. Né, que era o que tinha para usar. Era o que, né? que a gente tinha para o momento. As igrejas fizeram o que E foi bênção, né? Foi bênção naquele momento. É claro que muitas vezes você está cansado, aí você fala, caramba, e agora? Mas a questão também da igreja... Mas é um recurso, não pode ser uma prática. Não né? pode ser uma prática. É um recurso. Um dia ou outro... Sim, tranquilo. Poxa, hoje não está bem. Que tem aquelas pessoas também que quando elas não vão na igreja, sente mal. Não pode ser assim. Você tem, é igual alguns irmãos, hoje é que eu não posso vir na igreja, eu estou fazendo faculdade, estou trabalhando. Eu falei, eu uso sempre uma frase que o pastor Isaías fala, é o tempo de Deus. Esse é o tempo de você estudar e você trabalhar. Mas continuamos orando por você. Porque a pessoa tem que entender isso também. De vez que ela quer ir na igreja, mas tem que trabalhar. Entenda que é o tempo que você tem que trabalhar. Então você tem que ter esse discernimento, você tem que entender isso. A gente não pode deixar que essas coisas tirem Deus dentro de nós. Exatamente. Eu tô cansada, tô trabalhando, tô indo pra escola, alguma coisa parecida. Não pode deixar que isso aqui igual afeta... o Neto falou aqui, né, no último que teve. Deus sendo sua prioridade, você tem que colocar ele como prioridade, né? Sim. Você tem que lembrar assim, peraí. Nessa de começar a estudar, de coisa eu já tô 1 ano sem ir pra igreja. Aí não pode. Aí você tem que falar, peraí. Né? O amigo nosso mesmo, o Neto, que ele sofreu um acidente e veio a óbito, né? Ele estava na igreja, depois da pandemia ele sumiu. Uma vez eu sempre encontrava ele, rapaz, você sumiu, cara. A gente não sabe como você tá. Se você estiver doente, a gente não sabe. Infelizmente, ele se consertou, tava vindo, teve um acidente fatal. Ele foi para o hospital, mas acabou falecendo. Eu falei, a gente não sabe o dia de amanhã. Como que vai ser o dia de amanhã? Então a gente procura... Eu sempre estou mandando mensagem para algumas pessoas da minha família. Hoje mesmo mandei para um primo meu, né? Que esses dias fechou uma briga lá no grupo da família por causa da direita, da esquerda. Eu falei, Jesus... Eu falei, gente... Não vamos por esse caminho. E o negócio foi feio. Aí você falou, o coração do sábio. O coração do sábio se inclina para a direita. O coração do tolo se inclina para a esquerda, meus queridos. Não vamos falar de política hoje. Só esse versículo bíblico, fica com isso. Mano, daqui a pouco começou lá. Fulano saiu do grupo. Ciclano saiu do grupo. Falei, gente, não faz isso. Hoje eu tava falando com um primo, né? Um primo lá que tem muito tempo que eu não vejo ele. Falei, e aí, primo, tudo bem? É o Dailton e tal. Ô, primo, tal. Cara, você tá bem, mano? Que eu vi que o negócio fechou no grupo da família lá, eu vi você... Ele pegava tudo que era contra o Bolsonaro, ele mandava no grupo aí. Mas ele mandava só pra fazer o negócio acontecer. Tinha o pessoal que começava... Eu falei, gente... Depois que passam as eleições, a família continua. Justo aí, esse pessoal não tá entendendo. Não tá entendendo, né? Até eu, né? Eu preciso me policiar, porque começou e eu comecei eu vou entrar nessa brincadeira também. Mas para aí. Que mesmo, se você deixar, você vai. Porque a gente tem os nossos princípios. Sim. Nós temos as nossas convicções. Né? E a gente olha as pessoas que realmente têm as mesmas ideias que a nossa, pautada na palavra. Se não tem, a gente tem que tomar cuidado. É igual eu costumo dizer, né? A gente pode discordar nas ideias, mas não pode separar as pessoas, né? Sim. Família que briga, né, meu? Sim. Não, peraí. A minha opinião é essa aqui, a sua é essa. Beleza, então... Foi exatamente por isso que eu mandei uma mensagem para ele no privado hoje. Aí ele começou a dar risada. Não, primo, eu já tava zoando meu tio Tony. E o tio Tony já tava quase infartando no grupo da família. Fica bem, tio Tony. Não sei o que é isso. Eu falei, gente... Olha o coração, tio Tony. Eu falei, olha... Vai acabar. E depois? Fica a dica, sem ficar... Na hora do churrasco, com um amigo, com um parente, verdade. Não dá, velho. Eu fiquei brincando com ele lá. Depois eu falei, gente, ó... Aí começou, eu falei, gente, não vamos entrar por esse caminho, cara. Porque todo mundo é falho.
Todo mundo é falho. Toda a liderança é falha. Então, se a gente for olhar, a gente procura ver, volto a dizer, nossos princípios. Esse é o nosso princípio. Então, a gente não abre mão disso. Né? É inegociável, é inegociável. É inegociável os princípios. Começar a fugir disso aqui, vocês são bitolados. Não é bitolado, cara. Porque a gente sabe que Deus, ele faz isso, ele transforma. Ele muda. Então, se Deus muda, é claro que vira e mexe, né? O velho homem vai se manifestar e muitas vezes a gente tem que ter a capacidade, a hombridade de reconhecer. Poxa, peraí. É igual minhas filhas, vira e mexe, ela fala, pai, você fez isso, isso e aquilo. Aí eu paro. Sério? Foi involuntário. Foi. Mas aí eu retrato. Falei, peraí, não vou fazer mais isso, né? Eu vou me policiar. Que é o que a gente faz. Que isso faz parte do crescimento. Nós temos o Espírito Santo, sim, né? Que a gente instrui. Exatamente. A diferença daquele Odailton lá e esse hoje. Aquela era guiado pelas emoções. Não existia o Espírito Santo para te dar o... Você está indo para um caminho perigoso aí. Cuidado. Dá uma segurada. Porque o Espírito Santo, ele faz isso, né? Ele faz isso. E é um parceirão. Para você ter noção, esses dias eu dei um curto-circuito lá na igreja. E eu falei, e agora? Onde foi esse curto-circuito? E os 4 climatizadores não estavam funcionando. Eu falei, e agora? O que eu faço? Onde eu vou achar isso aí? Podia chamar um profissional, cara, ia ter a mesma dificuldade. Ia ter que fazer bons testes. Eu falei, Senhor. Aí eu passava, a gente tem um alçapão que dá acesso àquele telhado de trás da igreja. Eu passava, olhava para aquele negócio, sabe quando... O Espírito Santo... Eu falei, rapaz, deixa eu subir ali. Tirei, fiquei incomodado, subi lá. Quando eu cheguei lá, no último climatizador, a fita isolante, ela tinha saído e os fios se juntaram e deu curto. Caramba. Achei o curto-circuito. Olha aí. Aí eu olhei pro céu e falei, Senhor, o Senhor me deixa sem palavras. Falei, Deus, o Senhor me deixa maluco, mano. Porque eu tenho essa intimidade com Deus, porque eu falei, Senhor, o Senhor me deixa pasmo, o Senhor me deixa perplexo, porque como que o Senhor faz um negócio desse? Só o Senhor mesmo para fazer isso. Tem coisa que Deus mostra. Aí o pessoal, você trabalha sozinho aqui, né? Não, eu tenho um parceiro. Você não sabe sozinho. Eu tenho um parceiro aqui sozinho, rapaz. Tem um parceiro. Qual que é? Espírito Santo. Espírito Santo. E que lindo que você reconhece, né? Porque tem muita gente que as coisas boas acontecem e não dá crédito para Deus, não glorifica o nome do Senhor, eu sou bom, né? Eu sou pela força do meu próprio braço. É Deus que nos conduz. Nós que nascemos no Mato Grosso, a gente tem um costume de respeitar e de admirar o pôr do sol, o nascer do sol. Que é lindo. A chuva. A chuva é algo que nos traz espanto, porque é algo maravilhoso. É engraçado assim, que lá na cidade, porque a cidade é pequena, daqui em São Paulo não dá. Tem vezes que na Zona Sul tá chovendo e que não tá. Mas como a cidade era pequena, a chuva vinha até a metade da cidade, aquela motoró e a gente aqui no seco, no sol. E a gente olhando aqui, mas olha que louco. Não tinha celular com câmera, não tinha o YouTube, não dava para postar. Ficou guardado na Só memória. Fica na memória. Eu falei, cara, olha que louco. Então, a gente cresce admirando tudo isso. Aí você chega para São Paulo, você não tem tempo nem de olhar. Cadê o sol? Tá nascendo por onde? Não dá. E assim, teve uma vez que a gente foi para fazenda, eu sentei no mourão da porteira, assim, o pessoal na casa da fazenda, eu fiquei um tempão, até que o sol se pôs. Eu comecei a falar com Deus. Falei, o Senhor é magnífico, Pai. O Senhor é maravilhoso. Eu até brinco, né? Eu falo que parece que Deus fica brincando lá no Mato Grosso, né? Com aquele quadro de tinta e jogando no céu. Que é várias cores, meu. O entardecer no Mato Grosso é extraordinário. Porque é uma mistura de cores
extraordinário. Eu fico assim, parece que Deus está assim, ó. Tá desenhando, tá fazendo com a pintura abstrata, né? Jogando as cores assim, ó. Então a gente cresce com essa coisa linda, né? Olhando, admirando aquilo que Deus fez para nós. Não adorando como os gnósticos, como algumas pessoas fazem, né? Mas respeitando e vendo a glória de Deus. Embora a natureza manifeste, né? Sim. A glória de Deus. A glória de Deus. Céus, né? Os céus declaram a glória de Deus. Então, ali, cara, eu vejo muita glória de Deus. Não tem como, né, Jack? Você olhar pra natureza e não ver Deus, cara. Não tem como. A gente que costuma tomar banho de rio, de cachoeira, andar a cavalo, essas coisas todas, sentir o cheiro de... sentir o cheiro de cocô de cavalo. O pessoal vai, caramba, que loucura. Meu, você tá na fazenda, você tá sentindo o cheiro. Isso muitas vezes eu sinto falta. Eu falo assim, eu preciso ver bicho cantar, eu preciso ver bicho, eu preciso ver mato, eu preciso... Tanto é que... Sentir o cheirinho de terra molhada. Entendeu? Esse ano a gente não foi pro Mato Grosso. Tô estressado. Não fui pro Mato Grosso, eu fui pescar. Então eu tô estressado. Eu queria ir pra minha terra. Tava até falando com a Márcia na vila que eu queria ir lá, porque... Assim, o meu pai faleceu ano passado e meu pai, ele deixou um legado. Meu pai, ele era aquele homem que não ia nem na igreja católica, nem na igreja evangélica. Mas era um homem que tinha um temor a Deus, tinha um respeito por Jesus, que ele contava que Jesus tinha salvo ele de um barranco que caiu uma vez sobre ele. Então eu vi meu pai sempre ler a Bíblia. Sempre ler a Bíblia. Ele não gostava, que ele ia lá, o pessoal ficava cutucando, ei, quer aceitar Jesus não? Quer aceitar Jesus? Quer aceitar Jesus? Quer aceitar? Eu quero aceitar Jesus, o quê? Ficavam bravos, rapaz. E minha tia, ela era numa determinada denominação que mandava as pessoas lá ficar no ouvido do meu pai. Imagina só, rapaz. Um homem calejado, a sobrancelha parecia uma taturana, né? Encontrava aqui assim, quando ele levantava assim, parecia duas lagartas, assim, a sobrancelha do meu pai. E o cara pregando pra ele lá, e você quer ir pro inferno? Ele puxou o serrote, eu vou pro inferno e vou levar o senhor comigo. Meu pai era assim. Mas assim, era um homem que foi criado, cara, na roça, sabe, naquela dificuldade. Era um homem muito sofrido, meu pai. Mas assim, tinha um respeito por Deus. Até baixava a voz quando a gente ia falar com ele. Não, meu filho, tá. Invertia os papéis, né? Parecia que vocês eram autoridade. Então, cara, como que você... Eu tinha uma dificuldade muito grande de falar com meu pai. Que meu pai, ele era teimoso pra caramba. E eu tinha que ir lá... Imagina só, criado nesse sistema, pai, senta aí, vamos conversar. Assim, não sabe? Tá, filho. Você não pode ser, pai. As coisas têm que ser assim. A mãe tá reclamando aí. Imagina só a dificuldade que eu tinha de falar com meu pai. Que a gente foi com o pai instruía, mas assim, isso aqui muda. Muda. Isso aqui muda a mente, a palavra muda. Então você vê lá na frente. E ele, não teve muita instrução, mas meu pai era bom gostava disso aqui. Pra feira, negociar, parecia turco. É mesmo. Ele plantava um feijão ali, dava feijão, ele arrancava tudo, põe no saquinho e vendia na feira. Tá nascendo ali? Meu pai tinha uma característica também assim, pai, posso criar um cachorro? Não. Pai, posso criar um gato? Não. Pode comer? Não, então não quer, não. Pode criar um cachorro, pai? Pode comer? Não, então não cria. Eu só crio coisa que eu posso comer. Meu pai era assim, cara. Deixou um legado, rapaz. Deixou um legado extraordinário, meu. Meu pai, desde cedo, ele ensinou o trabalho para nós. 5 da manhã, meu pai acordava, ia pra horta e acordava a gente, cara. A gente ficava assim, ó, sentado lá e vai aí. Você vai e voltava a dormir. Tira aquele lixo ali, ó. Então meu pai ensinou a gente o presente que é você trabalhar. Então, nunca tive medo de trabalhar. Meu pai sempre foi esforçado. Ele falou, filho, assim, ó. Você achava brinquedo na rua, põe lá onde você achou. Princípios. Põe lá onde você achou. Quando eu puder, eu compro para você. Meus carrinhos de brinquedo, nunca tive um carrinho de plástico, nada. É meu pai que fazia. Meu pai era carpinteiro. Fazia carrinho de madeira. Aqui é o seu presente, filho. É claro que você olhava os seus amigos, né?
Meus amigos tinham carrinho de controle remoto, você ficava assim, ó. Autorama, Ferrorama. Nossa, faz tempo. Faz tempo aí. Estamos falando a nossa idade aqui. Você já falou a sua no começo, eu não lembro. Eu não sou dessa época. É novinha. Conta uma coisa pra nós, esse processo de conversão aí, e quando que você conheceu a mulher da sua vida? Porque ela já era da igreja. Sim. E você ainda estava, ou já estava mais ou menos encaminhado? Não, já, quando eu conheci a Márcia, a gente já estava. Eu já estava bem. Era aquele cara que acordava os vizinhos de madrugada na oração. Não, mas eu orava, mas assim, depois que foram me ensinar, você pode orar em espírito. Ah, sério? Posso falar do coração? Deus escuta? Deus, porque até então... E as minhas referências eram aqueles pregadores, né? Sai em nome de Jesus. Eu falei, cara, eu vou nessa pegada, depois que me ensinaram, né? Aí comecei a frequentar a Vila Ré, né? A Márcia também era da Vila Ré. Um silêncio para. A Márcia, ela era... Quando eu conheci a Márcia, ela era noiva. Ah, é? Era noiva. Imagina só, eu era amigo do Marcelo, o amigo dela, eu ia na casa dela direto. E ela era noiva, beleza. Depois ela terminou o noivado, depois de um tempo comecei e falei, poxa... Peraí, mas o Marcelo... O Marcelo era o irmão dela. Não, pra explicar, viu? O pessoal acha que é o noivo. Então, o Marcelo é o irmão dela, que eu era amigo do Marcelo. A gente ia... Logo que saiu o Renascer, então, o Renascer era uma coisa nova. Eu era roqueiro, né? Eu sempre gostei de rock, saía no Renascer lá, você ficava lá, né? É legal, louvorzão diferente, né? Tá falando com o Rodrigo agora há pouco sobre esse louvor da Renascer. Então, a gente ia, eu falei, cara, que legal, meu. Mas só que assim, eu ia lá, na segunda-feira, no final de semana, eu tava na minha igreja, né? Tava no manto lá. E a Márcia, o noivado dela não deu certo. A gente começou, eu frequentava a casa dela, eu falei, na época tinha... O pessoal da Comunidade da Graça, eles faziam um louvorzão toda segunda-feira no Centro Professorado Paulista, o CPP, lá na Liberdade. Ficava aquela fila de jovens, né? E eu falei, vamos pra lá? Vamos começar a ir lá, vamos. Ah, bom, começamos a ir. CPP, acho que é o Ademar de Campos. Foi, Ademar de Campos. Ademar de Campos, o Carlos Alberto Bezerra, que hoje é o Ronaldo que está no lugar dele, né? O filho dele, o Ronaldo Bezerra. Era o Antunes, que tem um amigo meu lá que fala que o Antunes, assim, o Ademar ele chegava com louvor. Ministrava, e o Antunes chegava a palavra. Pulava com 2 pés no peito na palavra. Pá, pá. Eu falei, rapaz. Sem massagem. Sem massagem. Você saía assim, rapaz, que palavra. Saía com o lombo do hino, mas saía, a palavra falou. Batia, mano. Até esse dia eu perguntei ao meu amigo, ele ainda tá batendo muito assim, do mesmo jeito. Não mudou a pegada, não. Aí eu comecei com a Márcia lá. Começando aí, né? Sem compromisso. Né? Sem compromisso, mais com intenções. Sem compromisso, sem mas com segura. Mais as intenções. E começamos aí, tal. E foi andando. Aí teve um dia que eu tive coragem. Na verdade, eu nem pedi. Eu não pedi ela em namoro. Olha lá, eu tava dando risada. Eu falei pra ela, se você quer ser dona do meu coração? Ah, aí, que coisa mais linda. Eu falei, eu preciso ser diferente. Você quer namorar comigo? Fica a dica, pessoal. Você quer namorar comigo? Não. Oi. Sou diferenciado. E ali a gente começou a caminhar e tal. Ainda pedindo a Deus graça, orando, né? E escondendo nas pessoas, porque, ela era a princesa. E você é o bebê? Eu era o Jacatatu, né? Que tinha chegado do Mato Grosso. Então, olha a diferença de cultura, Vai mano. vendo. Descendente italiano e o cara é descendente de índio, mano. Aí eu pensei, será que sai alguma coisa aí? Saiu. Saiu. 2 princesas lindas. E tem um agravante, eu tenho um problema de lactose. Não como lasanha, essas coisas, macarrão, e ela faz. Você é italiano, né? Tutti buona gente.
Cara, imagina só, quando nós casamos, ela fazia as comidas lá e... Rapaz, eu comi, você gostou? E eu... Não, porque, mano, eu não podia comer, eu não conseguia comer macarrão, molho, eu passava mal. Eu sempre passei mal, desde pequeno. Não consigo comer. Meus irmãos comem lasanha. Eu falei, cara, eu fui o escolhido, fui o premiado. Tem um problema sério com lactose, meu. Queijo branco assim, como um pedacinho já era. Posso comer mais não. Aí começamos a caminhar, meu. Aí surgiu a ideia de casar, né? Aí em 97, dia 11 de janeiro de 1997. Ela falou devagarzinho que é pra não errar. Só pra não errar. E o medo? E o medo de errar. Porque eu confundo que a Júlia nasceu dia 10. A Júlia nasceu dia 10 de janeiro. E vira e mexe, eu falo 10 de janeiro de... Não, peraí. É dia 11. Dia 11, é dia 11. Aí a Gabi nasceu em 99, né? 2 anos depois veio a Gabi. E assim, foi um processo, né? Fizemos 25 anos agora. Glória a Deus. 25 anos de boda de prata. Não é 20, como pessoal, não é 25 dias, não é 25 meses, são uma vida. E como eu falo pro pessoal, né? Vini Mestre tem um casal, um amigo nosso foi em casa esses dias falando da dificuldade que é ter com sua esposa. Eu falei, meu, você acha que eu e a minha esposa, a gente é... Quanto você quer que eu conto pra você? Fala pra mim. Quantas dificuldades... Eu falei, você quer que eu conto, cara? Quantas tretas? Eu assim, meus amigos, bem-vindo ao mundo dos casados. É duas pessoas de personalidade diferente. Duas pessoas de personalidade diferente se encaixando. Deus fala, vocês serão uma só carne. Se exatamente, se vira. Dá seus pulos aí, ó. Eu já fiz minha parte, agora se vira. Não vou fazer igual a mulher que tu me deixa. Não, também não. Vai pôr a culpa da mulher agora. Ele, não, porque é minha esposa. Eu falei, rapaz. Renúncia. Eu e a Márcia na frente dele. Você acha que a gente não passa problema, cara? Nunca dormimos separados. Mas cada um numa pontinha lá. Não encosta. Duas fases positivas. Nunca dormimos longe da cama, mas assim, cada um na pontinha, assim, ó. Sem se mexer e aí? Gosto. Não. Porque a gente sempre dá um beijinho antes de dormir, né? Aquela velha... beijo seco. Não, não. Aí você fala... Aí eu falei, meu, são fases, cara. São fases. Cara, tem a crise dos 7 anos, passei por 7 anos, virou 14, eu falei, cadê essa? Que nem vi. Nem vi, virou 14. Já virou 21. 7, 14, 21. Tá agora 28, 25 já. E cadê esse processo todo? Mas assim... E sem a gente perceber, a gente passa os processos dos nossos amigos também que estão passando o processo pelo casamento. A gente passa junto, acaba passando junto. Sim. Também. Quantas pessoas a gente... Uns estão firmes, graças a Deus, conseguimos ministrar. Outros, infelizmente, chegaram à via de fato de separar. A gente não pode fazer muita coisa, mas o que a gente puder fazer, a gente está fazendo. E a gente está sempre orando, buscando a Deus, né? Porque, assim, muitas vezes as pessoas, elas fazem as coisas e não convidam Deus para participar das suas vidas. Vai fazer um negócio, não convida Deus. Vai comprar um carro, não convida Deus. O casamento, não convida Deus. Vamos namorar, vamos convidar Deus? Para Deus participar disso. Do começo, né? Do começo. É como um prédio. Se você passar numa dessas construções que eles, no início de um prédio, você vê o tamanho das sapatas, aqueles buracos que eles colocam para colocar concreto. Você vê a estrutura que eles fazem ali para sustentar o prédio, é algo extraordinário. A mesma coisa é nossa. Se você não tiver uma estrutura, aí você vai passar por crise e você vai, como diz o outro, chutar o balde. Tem o presbítero Josias, que é um amigo nosso, ele falou assim, é preferível você passar 10 anos em crise e salvar seu casamento do que você, na primeira dificuldade, você falar, eu mereço ser feliz. Que essa aí é uma desculpa, acontece muito, é uma desculpa esfarrapada, né? Eu mereço ser feliz. É verdade.
Pô, mas... Você que escolheu a esposa, você que escolheu o esposo e merece ser feliz como? Ah, foi Deus que me deu, não foi você que escolheu. Deus só otorgou. Deus colocou, não, beleza. Isso aí, tá bem. Mas as escolhas foram nossas. As escolhas somos nossas. Então, esse processo da transformação, né? E hoje você pode... Isso que é bom, né? Você olhar para trás, olhar para o passado, não para remoer o passado, mas para ter referência. Quando a gente olha para o passado, não é para remoer. Ah, sim. Não, mas para ter referência. Olha quem eu era e quem eu sou. Por isso que é bom a gente olhar para o passado, não para... Ficar degustando. É, né? pô, se eu poderia... Não, o que aconteceu era para ter acontecido. É igual quando você bate o carro em alguém, você fala, caramba, se eu tivesse ido pela outra rua, tive que passar por aqui, meu... Como diz o outro, segue o jogo. Continua. A vida é um sopro. Quantas pessoas a gente perdeu na nossa igreja por Covid? Pessoas do nosso dia a dia, o Zé Roberto, muitas pessoas que a gente convivia que infelizmente foi ceifada pelo Covid. E a vida continua. Deus recolheu. Pastor Luiz infartou. Começando a pandemia, um grande amigo, referência, me ajudou, ministrou na minha vida, cuidou de alguns momentos no início. Não foi de Covid, mas teve o Cleiton também, né? Exatamente. Então, o pastor Luiz, ele foi infarto. Ele pediu para levar ele para a beneficência portuguesa. Aí a gente fala, pô, se tivesse ido para Independência, que é ali perto da casa dele, mas aquela coisa, chegou a hora. Então, muitas pessoas... O Cleiton também foi câncer, né? O Cleiton também faleceu. Vira e mexe, a Deus o Ita, ela posta. E o Face, ele faz isso, né? Manda lembrança, né? Foto que eu tirei com meu pai, vira e mexe, o Face lembra. Eu falei, meu Deus. Aquela dor vem de novo. Porque assim, eu falo uma coisa pro meu irmão. Eu falei, ó, a saudade, ela tem que existir. Mas ela não pode se tornar uma... dor crônica. Ela não pode te fazer mal. A saudade é para você lembrar, e lembrar do legado, dos ensinamentos dele. Não para você ficar remoendo, se eu tivesse... Meu, não tem si, cara. Eu tento falar isso para meu irmão, falar, meu pai chegou na hora dele, o tempo dele se findou. Deus recolheu. A gente entende isso. Tanto é que no velório do meu pai, eu tive a oportunidade de ministrar a palavra, pedi para o meu irmão esperar, embalsamou, fez todo o processo, e eu ministrei. Uma das coisas que eu falei, eu agradeço a Deus pelo tempo que Deus permitiu que o meu pai vivesse conosco. Eu agradeço a Deus. Tanto é que depois que eu falei, ninguém quis falar, porque o pessoal ficou, você falou tão bem. Eu falei, é o pai. E eu falei, o legado do meu pai é esse aqui, ó. Lotado de gente. Amigos, família. E uma curiosidade do velório do meu pai, 2h da manhã, meus tios, meu pai era assim. Ele ia no velório das pessoas, ele começava a contar as brincadeiras das pessoas, daquele que faleceu. E começava todo mundo a dar risada. E o velório do meu pai não foi diferente. 2h da manhã, a gente começando a rachar o bico, eu, meus tios lá, e chega meu primo bêbado. Respeita tio. Respeita tio. Respeita tio, viu? Vocês estão dando risada. Eu falei, é meu pai, cara. Meu pai era assim. Meu pai não ia querer ter tristeza. Tanto é que no dia seguinte, a gente fez um churrasco. Porque a minha irmã falou, meu pai, ele amava estar junto aqui, ó. E ela colocou uma banda lá, uma banda que ele gostava, uma tal de banda Déjà Vu. Meu Deus do céu. Jesus amado. E ficamos ouvindo essa banda lá. O pai gostava. Eu falei, deixa isso aí. Sério. Tá, beleza. O pai gostava. Mas eu sei que ele gostava de carne com mandioca. Então, meu pai, ele sempre foi esse... Onde meu pai chegava,
Era nervoso. Mas o nervoso dele acabava sendo engraçado, o nervoso do pai. Porque ele era bravo, ao mesmo tempo coração mole. Quando as minhas filhas chegavam lá, filho, ainda bem que ele teve essa lembrança das minhas filhas. Eu amava minhas filhas, a Gabi e a Júlia. A Júlia ia pro fundo da horta lá e ficava lá com ele na horta lá. E ele pôde usufruir disso. Tanto é que em 2019 que nós fomos lá, foi a última vez que a gente viu o pai. 2020 entrou a Covid, não pôde viajar. E foi a última vez que a gente viu o pai, meu. Aí na hora de despedir ele começou a chorar. Eu falei, meu Deus do céu, eu nunca vi meu pai assim. Emocionado com minhas filhas. Então eu falei, caramba. Aquele homem simples, sabe aquele homem que... As mãos do meu pai pareciam a mão do Shrek, mano, grossa. De trabalho, da lida. Tinha vezes que a gente tinha que brigar com ele, porque a gente tava lá e no domingo ele ia trabalhar na horta. Eu falei, pai, você nunca leu a palavra não? Sim. Em que dia que Deus descansou? No domingo. Então, por favor. O senhor já molhou? Beleza. Vem, tá com a gente. Era desse jeito, cara. Falei, pai, senta conosco, vamos comer, conversar. Então, esse é o legado. Coisas que Deus permite, né, Jack? A gente pai, assim, as pessoas, elas não têm noção. Elas não têm noção do poder que Deus tem de mudar, de transformar, de curar, de exaltar. Porque assim, Deus, ele trata quem Ele ama. Muitas vezes o tratamento de Deus é doloroso, né? É a mesma coisa quando você tem que corrigir seu filho, né? Você precisa corrigir ele. As minhas filhas, O pai corrige o filho que ama, né? As minhas filhas, assim, eu não me lembro de ter batido nelas. Acho que a Júlia, eu fiz isso uma vez na Júlia. Nunca bati. Mas o sermão, ela tinha medo do... É pior. O sermão, quando falava assim, ai meu Deus, o pai vai falar com a gente. Senta. O proceder é esse. Meu pai não, filha. O meu pai, quando meu pai me pegava para bater, eu costumava dizer que só soltava quando caía um raio. Segurava no braço, assim, até que eu criei uma técnica ninja. Eu fingia desmaio. Meu pai bateu eu aqui, ó. A minha mãe me grudava. Solta o menino, você tá matando ele. Eu... Pega logo, mãe. Ia lá bebendo água. Que sem vergonha, não sei o quê. Que meu pai, misericórdia, mano. Eu não corria do meu pai, meu irmão corria. Eu era o mais velho. Depois a surra era dobrada. Ô Jack, você... Cara, assim, você contou tudo isso, eu fico... As pessoas vêm aqui contar as coisas, eu fico desenhando, assim, ilustrando, né, meu? Cara, você era um cara que... Você podia ter morrido de qualquer doença quando você bebia, né? Doença de recorrer à bebida. E você foi alcançado pela graça, você construiu uma família, você hoje é evangelista, tem uma igreja, congrega numa igreja, Brasil para Cristo. Cara, qual o resumo que você pode olhar para sua vida assim e olhar para Deus e falar, Senhor, se não fosse a tua graça, qual o resumo que você faz de tudo isso da sua vida? O interessante é que eu sou uma pessoa que eu agradeço muito a Deus. Mesmo na época que não tinha entendimento do que tudo aquilo que acontecia era Deus, né, eu sempre fazia, eu sempre agradecia. Interessante que antes de eu entender o que era orar ou rezar, né, que é falar com Deus, eu já fazia minhas orações. Só que assim, na minha cabeça, os anjos não tinham espada. Que os anjos tinham arco e flecha flamejante. Coisa de índio, né? Coisa de índio, cara. Eu falei, da minha ignorância, eu pedi a Deus para acampar os anjos dele em volta da minha casa, no Mato Grosso. Só que na minha mente eu imaginava um monte de anjo com um arco e flecha flamejante, assim. Depois que eu entendi que era espada, né, meu? Eu falei, a minha cultura,
Arco e flecha é arma. Era um anjo cultural. Na minha cultura, arco e flecha é uma espada. Deus entende, né? Então, a loucura de tudo isso é que Deus... Eu falo assim que às vezes Deus dá risada de mim em voz alta, né? Porque, a gente faz cada presepada, cara. E Deus muitas vezes ele vai, poxa, sério mesmo você vai fazer isso aí? Até parece, a gente fala como se Deus pensasse como nós, né? Nossa mente, né, brincalhona. E o resumo que eu faço de tudo isso, eu só tenho que agradecer. Eu levanto todos os dias, eu falo assim, obrigado. Eu deito, Senhor, obrigado. Nos dias de frio, eu falo assim, obrigado pela minha caminha quente. Quando eu pego o prato, eu agradeço a Deus. Eu falo, Senhor, sei que muita gente não tem isso. Eu falo assim, hoje a gente tem uma vida muito boa. Eu falo assim, Senhor, obrigado, porque a gente é rico. A gente é rico. Verdade. As pessoas acham que a riqueza é condições financeiras, conta bancária e números, itens que você tem, bens. Hoje nós somos ricos. Tem uma casa, graças a Deus, e uma esposa, 2 filhas, bagunceira pra caramba, não sei com que essas meninas puxaram. É saúde. Puxou Eu não sei que essas meninas puxaram. É terrível. E o resumo de tudo isso é gratidão. Gratidão, acredito que... Eu até brinco, falo que a gente vai viver até os 120 anos e tem muito chão para queimar. Amém, glória a Deus. Até 120, o que é? Parente de tartaruga marinha? Tartaruga marinha vive 150 anos. Eu falei, poxa, gratidão. Barbosa tá chegando lá, hein? Barbosa tá com 104. Então. Já tá com um probleminha nas pernas. Já tá sentindo fraqueza, o presbítero Barbosa. Aí eu vejo ele lá, acabou a pandemia, o pessoal voltando e eu ia com a mãe, você tá doido? Esse menino tem o parafuso solto. Não pode abraçar. Eu falei, você tá pintando o cabelo de prateado, hein, Barbosa? Tá passando água oxigenada no cabelo, hein? Cabelo branquinho, alto. Ele, viu, cara, você vê como que ele anda, mano? Reto. Não tem esse negócio de curva, não. Eu falei, rapaz, se a gente chegar a essa idade aí, ele é a história do Brasil para Cristo vivo. É verdade. Ele andou com o Manuel de Melo, todos esses fundadores. E ele conta coisas que não estão no livro. Ele conta de milagres que ninguém registrou. É isso que a gente precisa de hoje, né? Que Hebreus 13:8 fala que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. É verdade. Sempre. E se nós crescemos, nós faríamos o que ele fez e faríamos maiores. Então eu acredito assim que hoje nós não vivemos 1/3 daquilo que Deus tem para nossas vidas. Verdade. A falta de fé. Nós vivemos 1/3. Aí muitas vezes você tem uma pessoa enferma. O que a gente fala? Vamos orar. Se for da vontade de Deus, Deus vai curar. Qual que é a vontade de Deus, se você ver a palavra? Restaurar as pessoas. Curar os enfermos, expulsar os demônios. É assim a palavra. Mas nós vamos nos entregando. Nessa pandemia foi um divisor de águas, que muitas pessoas voltou ao espojador, as pessoas voltaram às suas vidas antigas, né? Como os discípulos. Voltaram às suas vidas antigas, voltaram a pescar. Jesus, mas Senhor, a gente achou que tinha acabado. Achou que o Senhor estava morto, a gente voltou a pescar. Tocou a frota aqui. Volta para o seu ofício. A pandemia ela foi um checkmate na fé de muita gente, né? Exatamente. A gente conhece muitas pessoas. Muita gente. Pessoas que piraram a cabeça, não tiveram maturidade. E você quer saber, meu? Teve um irmão que ele tá firme. Ele perdeu o pai, a mãe, acho que a irmã. Eu sei que acho que foi 5 óbitos na família dele. Que um passou pro outro. Tinha vezes que eu ligava pra ele, cara, que Deus te... Não tinha o que falar. Que Deus te fortaleça, cara. Que Deus te dê graça. Que Deus te visite. Porque foi muita gente da família dele. Toda semana era uma pessoa.
Terrível, né? Então, teve gente que passou pelo deserto terrível. Tanto é que algumas pessoas perderam a fé, outras passaram e fortaleceram, outras passaram e... Quer saber? Não quero mais isso, não. Mas hoje eu sou grato para Deus. Eu tenho um sonho, um projeto, que algumas vezes esse projeto veio à tona. Eu já escrevi, eu já coloquei no papel, depois rasguei o papel, falei, não quero saber mais disso não. Eu vou comprar uma fazenda, criar gado. É mais fácil você criar do animal. O touro pode ser mais valente que for, você cuidar bem dele, vem comer sal na sua mão. Ser humano é ingrato. Eu não quero saber cuidar de ser humano mais não. Eu quero criar animal. Qualquer coisa tem carne. Aí Deus te lembra de que você foi cuidado. De como eu fui cuidado e esse projeto vira e mexe de volta. E é um projeto de criar uma fazenda sustentável, em todos os sentidos. Uma fazenda que ela se sustente. E esse lugar seria um lugar para ajudar as pessoas. Mendigos, usuários de drogas, prostitutos, homossexuais. Seria um abrigo, ressocialização de mendigos, ressocialização dessas pessoas que de certa forma, por algum momento, perdeu o equilíbrio com acompanhamento de psicólogos. Legal. Tem um projeto extraordinário, que assim, quando alguns sonhos não saem do seu coração, não saem da sua mente, deixa de ser seus sonhos, passa a ser sonhos de Deus. E ainda vou viver para fazer isso. Amém. Eu creio. Que eu e a Márcia, a gente sofre terrivelmente quando a gente vê as pessoas na rua. E a gente olha para nossa condição e muitas vezes a gente não dá. Muitas vezes a pessoa... Tinha um rapaz que a gente estava cuidando dele, e muitas vezes dinheiro, muitas vezes não tinha. A gente fazia uma marmita para ele era morador de rua, cara. Ele veio para São Paulo, uma proposta de emprego, era uma fake news, ele acabou indo para a rua. Ele sumiu. Eu sempre orei, eu espero que ele esteja bem. A gente sempre orou por isso. Ele me chamava de pai, cara. Ele me abraçava todo sujo. Posso dar um abraço? Falei, claro. Abraçava ele, ficava ali, ó. Ele começou a me chamar de pai, cara. Paizão, pai César. Pelo meu sobrenome. César. Ô pai. Eu falei, rapaz. Aí vinha um projeto. Que essa brincadeira que eu fiz do animal, mas o ser humano tem jeito. O ser humano tem jeito. Aqui, ó. Palavra. Se eu tive jeito, um cara que bebia muito, mentiroso, contador de história, pescador, né? Pescador conta aquela mentira. E eu ainda tenho fé que eu vou montar esse projeto ainda. Amém, glória a Deus. Porque assim, você junta com pessoas que têm um propósito, que o coração arde, que o coração ele inflama quando você vê as pessoas em situação de rua, né? Pessoa passando fome. Hoje mesmo foi uma boliviana na igreja. Estava entendendo nada que ela estava falando, mas é uma cesta básica. Olá, que tal? Boa tarde. Só falo isso, só isso, somente isso. Eu queria saber, cesta básica, só entendi isso. Aí eu falei, peraí, dá a chave. Tá aqui. Com comida, com alimento, não se brinca. É verdade. Fome não se brinca, cara. A fome não é fake. A fome não é fake. E aí eu fui lá pegar uma cesta básica e falei, Deus te bendiga. É a única coisa que... Deus te bendiga. Deus abençoe. Aí pegamos os dados dela,
né? A assistência social vai ligar. Porque assim, a gente vai dar o peixe. Mas depois a gente vai cuidar da pessoa para a pessoa aprender a pescar também. Né? Que esse aí é o princípio, né? Ó, tá aqui o anzol, a isca se põe assim, pá, beleza, tá aqui o peixe. Próxima vez você faz sozinho. E aí a ideia é que ela ensine outros, né? Alcance outras pessoas, outras vidas. Exatamente. Do mesmo modo. Que o pessoal, assim, fala que a igreja é o mendigo ensinando para outro mendigo onde tem um pão. Isso. E a igreja é um hospital. As pessoas precisam entender isso. Que, né, muitas vezes as pessoas... agora eu tenho Cristo, então... Eu vou exigir que as bênçãos caiam sobre a minha vida. Vou colocar Deus na... Não, cara. Não fala não. Quem sou eu? É igual aquele hino. Eu quero te entronizar entre os querubins. Falei, misericórdia, quem sou eu para entronizar Deus entre os querubins? Deus já está entronizado. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. É verdade. Esse Deus é espetacular, meu. Faz coisas extraordinárias. Deus é lindo, como fez na sua vida. E como foi na minha vida. E como se fez na minha vida e mudou a minha maneira de pensar, ele pode fazer isso com qualquer pessoa. Amém. Glória a Deus. Jack, quero te agradecer, irmão. Obrigado por ter aceitado o convite. Já acabou. Chegamos atrasados, mas chegamos. Mas rolou. Glória a Deus. Não chegou atrasado, chegou no tempo. Eu tava lá em Itaquá, já tava chegando em Suzano já. Mas um pouquinho tava em Bertioga. Mas chegou. Que bênção foi pra nós, né? Ouvir seu testemunho, aquilo que Deus fez na sua vida. De onde que Deus te tirou e onde que Deus permitiu você chegar e até colocou sonhos em seu coração. O que eu peço aqui é que esses sonhos se concretizem e que seus caminhos, seus passos, da sua família continuem nos caminhos do Senhor. Amém. Amém. Eu quero te pedir um favor, que você faça uma oração por esse nosso projeto, que vidas continuem sendo alcançadas, para que as pessoas possam ouvir testemunhos igual ao seu de transformador de Jesus. São projetos assim que vale a pena investir. E assim, vocês são pessoas assim que têm esse coração, né, de voltar. Você sempre falou de projeto, ação social lá no Natal, entendeu? E eu quero sair do comodismo, né? Sair da bolha, né? Sair da bolha, não da zona de conforto, né? Igual aquele cara. O cara falou pra mim sair da zona de conforto. Eu quero entrar na zona de conforto. Como assim? Então, eu quero sair do comodismo, né? A palavra de Deus no domingo, à noite, do pastor Clodoaldo, foi exatamente isso. Ele falou assim, fé, você tem que ter fé. Mas a fé, sem obras, é morta. Eu falei, olha só, você pode ter fé, mas você tem que ter obras. Então, quando você consegue fazer com que uma pessoa, ela entenda, ela muda a maneira de pensar, através da palavra, que você só joga semente. Foi o que aconteceu comigo. A minha tia jogou a semente. Eu falei, não, vamos embora. Aí veio o processo de cuidado, de zelo. Vamos orar. Amém. E hoje você cuida de vidas, né? Hoje cuido de vidas. Glória a Deus. Já cuidou da gente. É interessante assim que as pessoas, elas olham para mim, elas começam a desabafar. E eu falei assim, eu não tenho técnica de psicologia, mas Deus dá habilidades. Sim. E a pessoa começa a chorar, eu falei, amém, irmão. Vamos orar. Mas assim, eu incentivo a pessoa a ela ter um posicionamento também, né? Que não é só ficar... Você precisa se posicionar. Eu fui ferido. Eu falei, Jesus foi ferido, rapaz. Quem não foi? Jesus foi ferido. Ele na cruz pediu água, os caras sentaram, deram fel para ele, furaram a costela dele. Foi moído. A palavra de Deus, Isaías, fala que Jesus foi moído. Aí você imagina, você tem a noção do que é moído, e quando você pede uma carne moída, o cara passa novamente, você imagina o que é moído. Verdade. O Billy Graham, antes dele falecer, ele falou que aquele filme Paixão de Cristo chegou perto do que Jesus sofreu. E olha que aquele filme lá, tem gente que não consegue assistir. É verdade. Amém? Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, expressamos a nossa gratidão a Ti, Senhor. Te agradecemos pelo dom da vida, Senhor.
Te agradecemos pelo fôlego de vida. Tu és o Senhor que faz muito além das nossas expectativas. Tu és um Deus que faz muito além do que possamos imaginar ou elaborar, Senhor. O Senhor sempre nos surpreende com mais. Oramos aqui por esse projeto, Pai. Que o Senhor esteja abençoando, que esse projeto, Senhor, possa sair, Senhor, até no Brasil e alcançar outras pessoas, ó Pai. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que a Tua palavra é que muda, é a Tua palavra que transforma, que através desse projeto, Senhor, vidas possam ser alcançadas, que vidas possam se achegar até o Senhor, Pai. Deus, nós pedimos imensamente, Pai, que não permita, Senhor, nunca que essa chama que arde nos nossos corações venha se apagar, Senhor. Não permita, Senhor, que nós retrocedamos, ó Pai. Não permita que nós olhemos para trás. E se olharmos, ó Pai, é para ver o que o Senhor já fez nas nossas vidas. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós te rendemos graças, porque o Senhor é maravilhoso. E a cada dia que passa, o Senhor se mostra mais a nós, Senhor. Amém. A Tua palavra fala para nós buscarmos o Senhor, para nos achegarmos ao Senhor, que o Senhor chegaria até nós. E nós queremos isso para nossas vidas, ó Pai. Sim. Para que as pessoas possam olhar para nossas vidas, ó Pai. E mesmo que quando nós não pregarmos, mesmo quando nós não abrimos a nossa boca para dizer uma palavra, que a Tua palavra, Senhor, possa ser manifesta no nosso caráter, no nosso comportamento, no nosso dia a dia, no nosso agir, Pai. Em nome de Jesus, que as pessoas olhem para nós e possam saber que nós somos pessoas de caráter, que o Senhor transformou as nossas vidas, que as pessoas possam querer entender e saber, Pai, o que aconteceu nas nossas vidas. Aí sim, Pai, podemos falar do Teu amor. Senhor, abençoa a vida do Fredson, da Vanessa, desse projeto, da sua família, Senhor. Guarde, livra, meu Pai, de todo levante das trevas, ó Pai, de tudo aquilo que o inimigo possa preparar, Senhor, arquitetar, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor elimine, que o Senhor quebre, que o Senhor desfaça, em nome de Jesus. Nós te adoramos, ó Pai, te agradecemos pelo dia de hoje, que o dia de hoje está em memorial diante do Senhor. O dia de hoje foi preparado por Senhor. Te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. No começo da risada, no final do show. Glória a Deus. Obrigado mais uma vez, Jack. Deus abençoe. Obrigado, Marcinha, por ter estado aqui conosco. Obrigado, Ana, mais uma vez, por ter finalizado aqui conosco. Você que nos acompanhou até aqui, nos siga nas redes sociais, compartilhe nossos testemunhos, para que mais vidas sejam alcançadas e conheçam o poder transformador de Jesus. Amém. 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 Querendo Deus, na próxima semana estaremos aqui com mais um testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus, que nossa intenção é simplesmente glorificar o nome dele. Amém. Até a próxima semana, que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Glória a Deus.